Ei, gente, bom dia. Graças a Deus, né? Estamos encerrando aí a semana. Glória a Deus. E mais uma dezena. A gente está hoje no capítulo 20. Glória a Deus. Ai, que maravilha. 20 dias, gente, lendo a Bíblia com vocês, né? 20 dias vencendo esse desafio que não é fácil. Não a questão de ler a Bíblia, porque ler a Bíblia não é difícil. A gente deita ali na cama ou senta aqui mesmo na mesa e lê rapidinho. Agora, gravar um vídeo, você tem que ir lá pentear o cabelo, pôr uma roupa adequada, né? Então, assim, o vídeo é um desafio, mas glória a Deus, a gente está conseguindo ter esse momento aqui junto em família. Amém? Então, vamos orar? Senhor, obrigado, Deus. Já são 20 capítulos e por isso estamos felizes e gratos, Senhor. Obrigado, Jesus, por estar conosco, por estar nos ajudando. Permaneça, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo, nos reanimando, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Pai, eu te peço também, Senhor, que o Senhor venha trazer pessoas, tocar em pessoas, para estar conosco, Senhor, tendo esse momento aqui contigo, Deus, de nos alimentarmos, de aprendermos mais de Ti, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, começar a leitura. Capítulo 20. Que bênção! Que bênção! Capítulo 20. Pois eu vou ler um comentário também rapidinho, tá? No finalzinho. Deixa eu ver aqui se é um comentário que eu vou ler. Eu vou ler sim. Ele é pequenininho, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 20, versículo 1. A parábola dos trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Peraí, gente, eu vou ler de novo porque eu me perdi. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Versículo 6. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá.
eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Versículo 17. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Versículo 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Versículo 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Versículo 24. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem o poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, com o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Versículo 29. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e o tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Glória a Deus! Antes de eu ler o comentário, eu quero falar acerca disso aqui, ó. O versículo. Aqui a questão dos denários, né? Que eu vou resumir aqui do meu jeito. A questão dos denários, que mesmo aqueles que trabalharam menos, né? Porque foram mais tarde, ganharam a mesma quantidade. E aí eles ficaram indignados, né? Com inveja, achando que estavam sendo tratados com injustiça. Não é verdade? Isso mostra aqui que a nossa justiça não é a justiça de Deus, mas que a gente tem que confiar de que Ele sabe o que faz. Eu vou te dar um exemplo. Vocês lembram do... A gente ainda vai passar por essa parte aqui, mas vocês devem lembrar, porque é muito conhecida essa passagem, que o ladrão que estava lá na cruz ao lado de Jesus, ele foi salvo
ele se arrependeu e Jesus o salvou. Vocês lembram disso? Então, aí às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu vivi uma vida inteira obedecendo ao Senhor, andando nos seus retos caminhos, e aquele ladrão teve uma vida inteira de pecado, de erros, e ainda foi salvo. Que injustiça! Não, a nossa justiça não é a justiça de Deus. E o que importa para Deus é um coração verdadeiramente arrependido. E ele pode ser no último minuto. Se você verdadeiramente se arrepender, ele é fiel e justo para perdoar. Está lá a prova do ladrão. Então, nunca queira comparar nossa justiça com a justiça de Deus. E sempre tenha em mente que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente não vê o todo, a gente vê um pedaço. Deus, ele vê tudo. E ainda que a gente não entenda, a gente tem que confiar de que ele sabe o que faz. Amém? Agora eu vou ler aqui rapidinho um comentário. Certa vez, comentário da autora. Certa vez ouvi a professora de um estudo bíblico dizer em Mateus 20:16, vamos ver o que está escrito lá em Mateus 20:16, versículo 16. Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Certa vez ouvi uma professora de um estudo bíblico dizer que em Mateus 20:16 significa que muitos são chamados ou recebem uma oportunidade de fazer algo para o Senhor, mas bem poucos estão dispostos a assumir a responsabilidade de responder a esse chamado. O chamado de Deus realmente vem com responsabilidade, mas ele também vem com recompensas. Creio que você é chamado para um propósito muito especial. Espero que você diga sim ao Senhor. Muitas vezes, né, gente, dizer sim para o Senhor não é fácil. E eu, assim, particularmente, eu vou contar algo da minha intimidade com o Senhor. Deus, ele é muito paciente comigo, com todos nós, né? Mas, assim, ele nunca me revela as coisas assim, ó. Sabe? Ele vai falando, porque senão eu acho que eu falo não para ele, entendeu? Tipo assim, eu vou olhar todas as circunstâncias que para mim é determinada coisa que ele tá me pedindo é impossível e vou argumentar com ele, porque eu sou boa de argumento com o Senhor. Então, ele vai falando aos pouquinhos. Então, um dia, Deus colocou isso aqui no meu coração, um domingo, de repente, eu quis estar mais próximo da minha família de sangue, né? E como a faculdade me suga muito, ainda tem uns minutinhos, como a faculdade se me suga muito, e eu trabalho o dia inteiro e tenho os ministérios na igreja. Então, se eu vou muito. Quando eu não estou em período de férias, eu vou muito pouco ficar com minhas irmãs, ficar na casa delas e tal, ir na casa delas, então eu vou muito pouco. E eu queria arrumar uma forma de estar mais perto da minha família e tal. Aí Deus colocou isso no meu coração, de estar lendo a Bíblia, de estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui e de estar colocando esses vídeos da leitura bíblica no grupo da minha família. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Da minha família, era só isso. Deus me falou só esse pedacinho. Aí eu falei, amém, então vamos lá. Vamos ver, né? Tipo assim, eu não imaginei que daria tanto trabalho ficar gravando um vídeo. Eu falei assim, tá bom também pra minha família, eu não preciso ficar me maquiando. E, na verdade, eu não tô me maquiando, né, gente? Mas enfim, quando você vai gravar um vídeo assim, você pensa assim, em vestir uma roupa, igual eu já disse lá no início e tal. Aí comecei, e aí depois como o meu celular, a memória dele é muito curta, começou a não conseguir enviar os vídeos no grupo. Aí Deus me deu a estratégia de jogar no Face, porque no Face estava indo, os vídeos estava completando lá no arquivo, e depois mandar para eles, mandar no grupo da família, porque tem como compartilhar do Face pro WhatsApp. E aí eu fui e fiz isso, aí deu certo. Aí depois Deus falou assim pra mim, por que você não coloca isso para outras pessoas estar lendo a Bíblia junto, né? Talvez vai animar mais pessoas a lerem a Bíblia. Então tira do privado, porque eu tinha colocado no privado no Face.
Aí eu fui, tirei do privado e resolvi compartilhar mais. Aí depois, no outro dia, aí Deus falou assim, agora você vai ler a Bíblia para as crianças também. Você vai pegar a Bíblia, porque eu tenho Bíblias infantis aqui por causa do Ministério Infantil. E vai ler a Bíblia com as crianças. Eu, meu Deus! E aí, tipo assim, eu falei assim, será, Senhor? Será isso? Então, assim, Deus ele vai falando as coisas aos poucos. E aí, de repente, uma amiga lá do Rio falou assim, por que você não põe no YouTube? Às vezes é mais fácil. Abre um canal pra você no YouTube e tal. Aí depois uma sobrinha falou assim, ô tia, põe no YouTube, porque é mais fácil pro meu filho ver no YouTube, que eu não gosto que ele fica com o celular na mão. E aí eu fui, fiz um canal no YouTube. Então, assim, de uma coisa que Deus falou comigo lá pra fazer com a minha família, de repente tomou uma outra proporção. E que talvez se Deus tivesse falado tudo pra mim de uma vez só, eu teria, não, Deus, eu não consigo. Eu tô no último ano da faculdade, tenho ministério na igreja, tem, eu tô trabalhando o dia inteiro, tenho os estágios para fazer, tenho TCC. Eu não vou dar conta. Se ele tivesse falado tudo, eu ia dizer não, porque eu ia colocar um monte de. Então Deus, ele é muito paciente comigo, ele vai falando aos poucos, e aí eu vou dizendo sim. Então, assim, também outra coisa que eu quero dizer pra vocês, eu passei muito tempo hoje, me perdoa, mas eu vou falar rapidinho. Não olha para sua capacidade quando Deus te pedir algo. Ele vai te capacitar. Eu não entendo muito da tecnologia, às vezes eu gravo um vídeo, não, eu penso que tá gravando, não tá gravando. Eu estou apanhando, mas eu disse sim pro Senhor. Então, assim, não olha a sua capacidade também. Ah, Senhor, eu não sou capaz de fazer isso. Ele vai te capacitar. Se ele te chama, ele te capacita. Amém? Então fiquem com Deus, meditem nisso, passa o dia colado no Senhor. E desculpa por esse vídeo gigante que foi hoje, mas eu precisava falar essas coisas, tá bom? Então um beijão, fiquem com Deus, ó, coladinhos no Rei, tá?